casais e a pandemia. De certo, muitas pessoas que nos estão a ver, individuais ou em casal, têm opinião sobre este tema. Claro que precisamos de uma opinião bem fundamentada sobre este tipo de problemas ou este tipo de desafios que esta nova época em que nós vivemos trouxe aos casais e às famílias. O meu convidado, já aqui está comigo, é o Dr. Tiago Sabalão. Já nos encontramos aqui há muito tempo atrás, não é? Como está, doutor? Bem disposto? Estou bem, obrigado. Também espero que esteja bem. Estou bem também. Ora bem, este é um assunto, eu não sei se concorda comigo, que as pessoas gostam de ouvir falar sobre este assunto, terapia de casal, as dificuldades para o casal, não é? Desta época em que vivemos, e depois falam de uma forma muito apaixonada. É difícil ou não para si também refriar todas estas expectativas e todo este sentimento à flor da pele a falar de um assunto tão sério que, afinal de contas, é só o bem-estar de duas ou mais pessoas, não é? Neste caso, uma família. Sim, sem dúvida, porque as pessoas, às vezes, quando falamos do casal, quando falamos da família, parece que é um assunto assim um bocadinho à parte da nossa saúde, não é? Da nossa saúde mental, da nossa saúde física, etc. Mas não é. É, de facto, muito, muito importante, e quando nós nos sentimos bem dentro de uma relação, quando nós nos sentimos bem naquilo que é a construção de uma família e com os filhos, se o casal tiver filhos, não é? Há casal também que não tem filhos, mas que também pode viver bem e pode sentir-se bem. Mas é um assunto de facto apaixonante, não é? E as pessoas, quando entram, por exemplo, em terapia, entram normalmente com muitas expectativas. Quando eu avalio aquilo que são as expectativas, e faço sempre essa avaliação no início, numa escala de 0 a 10, 9, 10, é sempre ali a escala que acabam por escolher relativamente às expectativas que têm para mudar alguma coisa face aos problemas que estão a sentir. Eu tenho já uma primeira pergunta assim bombástica. As pessoas recorrem à terapia de casal em primeiro ou último recurso? E quando falo das expectativas, é a expectativa de que tudo ficará bem ou resolver as coisas ou uma separação de forma mais amena? Sim, há os dois casos, não é? Podem recorrer, normalmente recorrem já quando os problemas já estão instalados e muitas vezes como último recurso. Ou seja, uma última oportunidade que dão à relação. Ou seja, já vão muito desgastados, não é? Já vão muito desgastados. Aliás, às vezes até acontece já aparecerem separados, mas com a expectativa de conseguirem se reconciliar. Ou de conseguirem realmente perceber que a decisão que tomaram de separação é aquilo que efetivamente querem, não é? E portanto, é um pouco nesse sentido. Há outros casais que surgem numa fase inicial, até muito, muito precoce, quando surgem os primeiros problemas e aparecem para conseguir resolver. Ou seja, já existe aqui uma certa cultura, não é, da importância da terapia de casal. Ou individual. Porque há pessoas que também, não é, preconizam isto ou arrastam, passando a expressão, a outra parte do casal para a terapia, porque já passaram por uma terapia individual noutras fases e percebem que é uma coisa importante. Sim, sim, Aqui aliás. não é muito cultural, pois não? A terapia? Sim, noutros países eu sei que é uma coisa falada com mais leveza. Não é tanto, mas nestes últimos tempos e pela minha experiência eu sinto que já procuram cada vez mais. Tem muito trabalho, portanto. Sim, felizmente. Mas já procuram cada vez mais. Sim. E casais novos e casais que estão a iniciar o seu relacionamento, numa fase inicial acontecia muito casais que já estavam há muitos anos numa relação, ou há 12 anos, ou há 20 anos, ou há 30 anos, não é? E que as coisas não estavam bem. Mas agora casais são namorados, ainda não vivem juntos e querem resolver algumas questões, e isto tanto casais heterossexuais como homossexuais acabam por haver essa procura e para conseguirem já numa fase inicial resolverem os seus problemas. Mesmo quando até são muito capazes de resolver os problemas, mas surge alguma situação particular que tenha mais dificuldades e nesse sentido acabam por procurar essa ajuda e aderem bastante bem, não é? À mesma. Mas estava a referir a Débora na questão individual, mesmo, por exemplo, quando eu estou a acompanhar algumas pessoas individualmente, alguns desses processos, ou numa fase inicial ou numa fase mais avançada, transformam-se em processos de terapia de casal.
assim como ok. o contrário, O contrário. em que a terapia corre bem, o casal já resolveu as suas coisas, autonomamente já consegue não é? resolver. Porque isto... Estão sempre a surgir desafios, não é? Mas as pessoas são mais capazes, não é? Claro, de Já comunicar, não é? De resolver aquelas pequenas coisas. Sim, claro. sim. E nesse sentido depois optam por avançar para um processo individual, porque há ali questões individual que até podem não estar nada relacionadas com o casal, que querem resolver e, portanto, o caminho vai-se fazendo assim. E é normal que isto aconteça. As pessoas não devem ter nenhum pudor de dizer comecei com o meu psicoterapeuta, o meu psicólogo, não é, para resolver problemas de casal e agora estou a fazer um processo individual. Sim, é sim. normal que isso aconteça, porque normal. há um autoconhecimento grande, não é? Sim, sem dúvida. Às vezes não é possível fazer com o mesmo terapeuta, não é? Se eu sinto que de alguma forma pode condicionar, isto sobretudo quando estamos a falar de processos em simultâneo, não é? Porque há terapia de casal e depois há necessidade de haver um processo mais individual. Há casos onde é possível o mesmo terapeuta fazer esse processo, porque não está diretamente relacionado com a terapia propriamente dita. Mas há outros casos onde acaba por estar algo relacionado e acaba por direcionar quase para por uma outras questão pessoas. Ética, não é? De não... Sim, já percebi. certo, para não estar a misturar e correr o risco de passar alguma informação que não devia ser passada, que tem a ver com um processo individual, apesar da confidencialidade que existe, e nesse sentido convém precaver-nos, não é, disso. Sim. Mas há casos, aliás, a própria terapia de casal ou terapia familiar é bastante flexível e há momentos da terapia, a maior parte do tempo estamos com o casal, mas há momentos da terapia onde estamos só com um elemento, ou dividir a própria terapia em dois, ou marcar mesmo dois momentos para estar com um e para estar com outro. Isso é frequente. Fiquei aqui com uma coisa na cabeça. As pessoas recorrem à terapia de casal no início, quando ainda são namorados, ainda não vivem juntos. Os problemas, não sei, se calhar ainda são bastante ténues, não sei. Recorrem nessa fase muito inicial? Sim, começam a recorrer nessa fase porque, por exemplo, querem dar um passo importante que é viverem juntos ou casarem e para conseguirem com uma maior segurança dar esse passo, acabam por levar alguns dos problemas que vão sentindo e perceber se de facto conseguem lidar com aquela situação, se é de facto um grande problema, que competências é que têm para conseguir lidar com aquilo e avançar com o projeto. Pois, no dia-a-dia, não é? Porque o doutor não vai para casa com eles. Exatamente. Portanto, eles têm que aprender ferramentas. Mas a minha questão é, Sim. Procuram um mediador que garanta que as duas partes se ouvem? Ou querem aprender ferramentas consigo para depois em casa porem em prática? Sim, as duas coisas, não Ok. é? Por isso, por um lado, e sem dúvida, não é, que essa função de mediação da comunicação é extremamente importante. Agora vou garantir que me ouves, porque o doutor está aqui e não vai falar as regras, cima. Não é? Claro. E crio as regras também, quando sinto que eles próprios acabam por não aderir, não é? Às regras que podem estar implícitas, eu posso ter de torná-las explícitas para conseguirem ouvir um e ouvir outro, não é? Isso é importante. E há esta importância da figura do terapeuta e do psicólogo de realmente externa, não é? ajudar a parte da comunicação. Porque muitas vezes é isso que acontece. O bicho-papão é a comunicação, já não é? não têm capacidade de se ouvirem um ao outro. Não é? Eu não Já queria estão resumir saturados. o assunto dessa forma, mas o doutor que tem uma experiência, quer dizer, que não se compara à minha, como pessoa, não é? Como casada também, mas o bicho-papão é a comunicação. É um dos, quer dizer, é através da comunicação que nós conseguimos falar sobre os problemas, que nós conseguimos partilhar aquilo que estamos a sentir, que nós conseguimos apresentar aquilo que são as nossas dificuldades, não é? E por isso, obviamente, é aqui um ponto-chave da relação haver uma boa comunicação. Se uma das partes se fecha relativamente àquilo que sente, relativamente às suas expectativas, por exemplo, se eu tenho expectativas face ao outro que tenha determinados comportamentos, se eu não partilho essas expectativas e se ele não corresponde às mesmas, eu vou frustrar. E o outro não vai compreender muito bem porque é que eu estou a frustrar. Às vezes, não é? Porque não está a ceder àquilo que são as minhas expectativas. Por isso, a comunicação claramente é uma base. Agora, existem muitos outros problemas dentro da relação que estão, diria, para além da comunicação, não é? Claro. Bem, então se falarmos agora desta época específica em que nós vivemos, que veio para ficar, pandemia, os casais estão mais tempo juntos, miúdos em casa 24 sobre 24 horas, não é?
readaptação, reajuste dos horários de trabalho, quer dizer, podemos ficar aqui até amanhã. Não é? É Sim, muita coisa muita coisa nova que as pessoas às vezes dizem, não, até é isto que eu quero, estar em ambiente familiar, mas de facto é uma mudança muito brusca nas nossas vidas individuais. Por isso gera naturalmente confusão. Sim, pode gerar crises, não é? Crises. Mas não é preciso aparecer uma pandemia para os casais viverem estas crises, não é? Claro que existem circunstâncias diferentes, existem situações diferentes que estão a aparecer e também a exigência de uma maior rapidez do ponto de vista da adaptação, mas a verdade é que ao longo da história do casal já passaram por outras crises, por grandes problemas. E esse é um ponto importante. Porque às vezes há aquela ideia, e pegando um pouco atrás o que estava a Débora a dizer, das ferramentas que o psicólogo ou o terapeuta acaba por dar. É verdade que nós temos um conjunto de ferramentas, mas se assim fosse, não é? Eu escrevia um livro com as ferramentas, as pessoas compravam o livro e estava tudo resolvido e ninguém tinha problemas. E porquê é que eu digo isto? Porque dentro de cada casal há especificidades, mesmo do ponto de vista das suas competências e das próprias ferramentas, não é? Que eles acabam por ter para lidar com determinadas situações. E nesta fase da pandemia, por exemplo, quando são confrontados com um conjunto de problemas ou de dificuldades, não é? E eu procuro recorrer, e os meus colegas também, com toda a certeza, procuram recorrer àquilo que são as competências do próprio casal em outras situações algo semelhantes ou que efetivamente tenham sido um problema para eles, o que é que eles fizeram, não é? Que exceções é que acabam por encontrar em que eles conseguiram conjuntamente resolver a situação. E individualmente também, não é? Algumas competências individuais que acabam por ter. E essas são muito mais eficazes do que aquilo que eu possa dar, não é? Tem muito mais impacto porque eles próprios têm a evidência de que aquilo funcionou. Exatamente. Não é? Mas o argumento que se usa e que se ouve muito é que aumenta a taxa de divórcios, aumentam certo. as crises nesta altura, que é uma coisa extremamente preocupante. Sim. Imaginar uma família a desmembrar-se nesta altura com as restrições, sei lá, entre concelhos, não é? O controle dos miúdos que convivem com muitas ou poucas pessoas. Quer dizer, isto é um problema. Eu não sei o que é que diz aos casais que o procuram nesta altura de pandemia, mas é muito, muito delicado. Sim. Mais do que noutra altura. É mais do que noutra altura, claramente. Não é? É uma fase muito sensível e quando nós falamos de casais ou quando falamos de família, há aqui duas palavras que estão sempre presentes, que é o risco e a vulnerabilidade. E esta é uma fase muito importante, precisamente porque essa vulnerabilidade está bem presente. Pois é. E enquanto noutras alturas as pessoas se calhar conseguem esconder, nestas alturas, porque em alguns casos batem mesmo no fundo, não é? Acabam por já não conseguir esconder e têm mesmo de apresentar isso. E esse é um ponto importante para nós conseguirmos trabalhar e nós conseguirmos tratar. Obviamente que a comunicação aqui também ajuda muito, para podermos partilhar, não é, aquilo que nós sentimos e partilhar da forma correta que o outro compreenda, não numa lógica de ataque, mas muito aquilo que eu sinto. Acho que é sempre um exercício muito importante nós fazermos isto, partirmos sempre do eu sinto isto, eu sinto aquilo, e isso fica muito mais facilitado. E não cria logo uma barreira, não é, do ponto de vista da comunicação. E por isso, esta fase é claramente sensível, mas os casais já tiveram outras fases também muito sensíveis e, sobretudo, acho que devem muito aprender com aquilo que está a acontecer, com aquilo que são capazes e com aquilo que não são capazes. É óbvio que sozinhos muitas vezes não são capazes. O ambiente está muito viciado, não é? As conversas muito viciadas. Certo, e muitos divórcios e muitas separações que ocorrem, quer dizer, se nós formos às taxas de divórcio, não é, dos últimos anos, sensivelmente a partir de 2007, que estamos a falar de taxas acima dos 50%, não é? Meu Deus, tendo atingido em 2011, 2012 os 75%, à volta disso, 74%, 75%. E em 2019, são os últimos dados que temos, anda à volta dos 60 e tal %. Portanto, estamos a falar aqui claramente de taxas de divórcio grandes. Agora, os números são importantes.
mas atrás dos números há histórias, não é? Tem pessoas. E há razões e há pessoas e o que é que Por leva isso eu disse que é a isso assustador, pode não ser acontecer. assim tão assustador. Significa que há liberdade também das pessoas conseguirem escolher outras vidas, Sim, não é? sem dúvida, porque muitas vezes, claramente, a separação ou o divórcio é a melhor solução para o casal, Pois. não é? Há incompatibilidades mesmo difíceis de conseguir ali criar alguma... Sim, harmonia. Alguma harmonia. Mas, por por isso exemplo, é que a procura da terapia e as taxas de sucesso da terapia são altas, não é? A procura da terapia pode ser, de facto, ali a pedra que faltava, não é? Para construir o castelo que queriam para a sua relação. Porque, pegando naquilo que estava a dizer a Débora, há casais que entram já no limite ou para lá do limite, não é? Mesmo o último recurso, e por isso o divórcio ou a separação está ali na iminência, está ali mesmo a aparecer, e com o facto de aderirem à terapia, de aceitarem que é um caminho que têm de fazer e se comprometerem com isso, estarem ambos disponíveis para isso, depois, passado o tempo que for, pode ser passado meio ano, passado um ano, passado ano e meio, acabam por já estar bastante bem um com o outro, em grande harmonia e já não põem em causa a relação, não é? Que é algo importante. Sim, mas os problemas que levam as pessoas à terapia de casal nesta altura e noutras são os mesmos. Sexualidade, traição, assim de repente lembro-me de coisas muito preocupantes que não sei se serão os problemas mais comuns. Certo, é verdade que não é? continuam... Falta de intimidade. Sim. São naturalmente os problemas mais comuns, mas nesta fase em particular há outras coisas que acabam por surgir. Por exemplo, há uma coisa que é fundamental, não só do ponto de vista individual, que é aquilo que é a nossa rede social e a nossa rede familiar, como também do ponto de vista do casal, não é? Também tem a sua rede social e a sua rede familiar. E nesse sentido, neste momento, isso está fortemente condicionado e as pessoas estão a sentir claramente essa falta, a falta do contacto com os amigos. E já não estou a falar só do ponto de vista individual. Estou a falar também do ponto de vista do casal, não é? Porque o casal tem determinados hábitos, determinadas rotinas, determinados rituais para poder estar quer com membros familiares, quer com amigos e poderem libertar um pouco o stress, rirem-se um pouco, divertirem-se, falarem de imensas coisas. Verem que os outros têm problemas. Exatamente. Não é? Sem dúvida. Isto quer dizer, é uma coisa que parece um bocadinho egoísta, Sim. mas eu acho que, pelo menos na minha cabeça, faz sentido conviver com outras pessoas e perceber, relativizar, todas as pessoas têm problemas. Sem dúvida, ajuda imenso. Identificamos, pensamos que, ok, não somos só nós, não é? Que temos este problema. Isto é normal. E, por outro lado, até às vezes termos modelos e contramodelos, não é? Que é, eu quero, inspira-me, não é? Aquele casal, gosto daquilo que fazem em particular e, por que não, nós também testarmos isso e vermos se connosco funciona. Ou, por outro lado, eu jamais faria aquilo, não é? E por isso, do ponto de vista do autoconhecimento, é importante nós sabermos o que é que queremos e o que é que não queremos. Do ponto de vista do casal, também é a mesma coisa, não é? O que é que queremos ser, o que é que queremos fazer e o que é que efetivamente não queremos. E o contacto com as outras pessoas acaba por ajudar. É verdade que podemos na mesma manter o contacto agora, por videochamada, telefonando, etc. Mas não é a mesma coisa, claro, não é? Que não. A presença física tem um poder diferente, extraordinário. E o próprio contacto, não é? O toque, não é? O cumprimento, o estar próximos uns dos outros, partilhar alegrias, partilhar tristezas, o abraço, etc. Isso tudo tem feito falta e nesta fase em particular acaba por ser um assunto que acaba por emergir. Para além dessa situação, também acontece muito agora ficar bem mais visível a dificuldade em lidar com as diferenças de cada um, com as diferentes personalidades. Passam mais tempo juntos, mais tempo fechados. Exatamente. Com liberdades condicionadas, não é? Certo. E, portanto, ao estarem mais tempo juntos, fica muito mais visível as diferenças que existem entre eles e algumas são mais fáceis de lidar e outras muito mais difíceis. Doutor, mas também há casais que saem disto mais fortes. Certo. Deste também é bom. tempo, porque também é bom as pessoas passarem tempo em casal, não é? Sim. Ou em família. E nesta altura não há muita alternativa, têm mesmo de passar. Podem sair daqui bastante, olha, sim, conseguimos, não sei, fortalecemos aqui alguns laços. Sim, sem dúvida. Há uma frase que me veio assim à cabeça do Jon Kabat-Zinn, que está ligado ao mindfulness, e num dos livros que ele tinha,
ou que ele tem, aliás, que ele escreveu, referia que nós não podemos parar uma onda, não é? Mas podemos aprender a fazer surf, não é? E é um pouco o que acontece agora, não é? Perante os problemas, há coisas que são inevitáveis, nós não conseguimos controlar, mas podemos aprender a adaptar-nos a isso. E por falar em casais que, no fundo, bem conseguem adaptar-se, eu consigo ver uma coisa extraordinária agora, que é, por exemplo, às vezes isto acontece nesta fase em particular, é que um dos membros do casal é mais capaz do que outro para lidar com esta situação. E por isso há um que está com maior ansiedade, que está com maior irritação, etc. E mesmo em terapia, no próprio momento da terapia, numa determinada sessão, isso aparece e, fruto do trabalho que eles vão desenvolvendo em terapia e fora da mesma, não é? Pela capacidade que têm depois de transportar para o dia-a-dia, vê-se uma coisa giríssima que é darem a oportunidade de o destaque maior ser para um deles e não só eu estar a intervir a esse nível e procurar ajudar a que ele compreenda o que está a passar com ele ou com ela, não é? Mas também a outra pessoa a assumir esse papel, diria assim, direto, não é? Ali na terapia. Nota de rodapé. Isso é amor, doutor? É amor. Esse é amor. É amor, claramente. Não é? Sim. Quando a pessoa abdica da sua própria força, não é? Sou sempre o membro mais forte, o que fala mais alto, a última palavra é minha e diz não. Este é o momento da pessoa que está vulnerável e magoada. Certo, é amor e é apoio emocional, que é aquilo que... Empatia, que é uma palavra tão forte, não é? Empatia. E é aquilo que ajuda imenso nesta fase, é realmente as pessoas compreenderem. Não é por eu lidar bem com a situação que a outra pessoa é obrigada a lidar com a situação. E por isso, nesse sentido, o apoio... É um trabalho em equipa, não é? Se eu pensar numa lógica individual, vou estar ali em guerra a ver quem é que lida melhor com a situação, não é? Eternamente, e a culpabilizar o outro. Ninguém vai baixar, não é, a guarda. Certo, baixar a guarda. Agora, se eu trabalhar em equipa, eu percebo que há um dia em que posso ser eu que estou menos bem, há outro dia em que o outro está menos bem e eu tenho essa capacidade de apoiar, de validar os sentimentos da outra pessoa. E isto é das coisas mais importantes, até para além da terapia, não é? É dos pontos, falamos da comunicação como ponto-chave e o outro ponto-chave é realmente esta capacidade de apoiar emocionalmente o outro. Não julgar, não criticar o outro, perceber, e falamos aqui numa palavra-chave que também é a vulnerabilidade, e nós precisamos de um espaço, pelo menos, para podermos mostrar a nossa vulnerabilidade. Em muitos contextos nós temos que vestir uma capa, temos que pôr uma máscara, não é? Uma armadura porque não podemos expor a nossa vulnerabilidade, as nossas fragilidades. Se nós não tivermos naquilo que são as relações mais privilegiadas, nos contextos mais privilegiados, com o marido ou com a esposa, com outros elementos familiares ou com determinados amigos, se não tivermos esse espaço, fomos obrigados a estar sempre a usar uma determinada máscara, nós vamos pagar a fatura, como se costuma dizer, não é? Mais fisicamente, tarde, a saúde física, a saúde mental, isso vai aparecer, porque nós precisamos desse espaço, nós precisamos dessa oportunidade. E não é só na oportunidade com o psicólogo em que podemos partilhar e sentimos que existe esse espaço. É nas outras figuras significativas que estão à nossa volta. Então, enquanto casal, que estamos a falar de casais, um e outro têm que pensar muito nisto. O quanto é que eu estou a julgar o outro com aquilo que ele sente, ou seja, quase como não podes sentir isto, não é? Ou o quanto é que eu estou a apoiar, e aí sim é fundamental que ocorra, não é? Doutor, tem uma questão importantíssima que certamente algumas pessoas estão a ver em casa e dizem: Débora, ainda não perguntaste isto. Nós estamos aqui muito abertamente e eu estou a adorar a conversa, honestamente. Estes temas, como eu digo, apaixonam as pessoas, não é? Toda a gente tem opinião sobre estes temas. Mas este tema é tabu para muitas pessoas. Falar de terapia de casal, meu Deus, fala baixo, que nós já fizemos em determinada altura, não é? Sim. Como é que as pessoas podem encontrar um psicólogo com quem se identifiquem, os dois, não é? Numa fase que às vezes há alguma crispação. Como é que se pode encontrar um bom profissional, um profissional que consiga ajudar e fazer diferença no casal? Sim, é assim. A quem recorrer? Certo, felizmente há muitos bons profissionais e as pessoas podem pesquisar, não é? Através da internet e procurarem por psicólogos, por terapeutas de casais, por psicoterapeutas, enfim, que trabalhem com casais. É específica a área? É mais específica, sim, não é? É uma área mais específica, exatamente. E eu
tenho uma preocupação grande de partilhar muito daquilo que eu faço, não é? E no meu website e nas redes sociais eu acabo por partilhar vídeos, partilhar artigos, etc., precisamente para as pessoas me conhecerem, Se identificarem. para as pessoas se identificarem e terem alguma confiança, não é, na pessoa que está a transmitir determinadas coisas. Porque partir para alguém desconhecido, não é, para uma pessoa desconhecida e expor a nossa vida é muito difícil. Então, é uma mensagem que eu também gostava de passar para todos os profissionais, não é, destas áreas, é que partilhem mais do seu trabalho, porque vão dar oportunidade às pessoas de conhecerem o trabalho que desenvolvem, de conhecerem a pessoa, não é, que está também por trás daquilo, e nesse sentido de ser mais fácil esse primeiro passo. A ligação, não é? Essa Aquela ligação. ligação. Sim, sim. Isso acaba por acontecer e muitas pessoas dão-me esse feedback, não é? Estive a consultar as suas redes sociais, estive a consultar o seu website, vi alguns dos seus vídeos, vi algumas das coisas que escreveu, etc. E a partir daí consegui de alguma forma identificar-me e avançar para a terapia. Portanto, e eu acho que isto é uma das barreiras que nós, enquanto profissionais, podemos tirar. Porque não se anda é só dos outros, à não é? boca cheia, como se costuma dizer, a recomendar terapeutas de casal. É um assunto que as pessoas é muito doloroso, resguardam muito para si. Sim, sim. É a sensação que eu tenho, não tenho muita experiência, o doutor saberá melhor, mas claro que é a ideia sim, que eu não tenho. É muito difícil qualquer um de nós, ao fazer o exercício, não é, de perceber que eu preciso de ajuda, eu vou procurar um profissional, não vou partilhar da minha vida. Às vezes, não é? Nós pensamos, ok, e vou partilhar com quem? E vou avançar para onde? Por exemplo, isso acontece entre colegas também, quer dizer, nós também precisamos do apoio psicológico em determinadas alturas, também somos pessoas, não somos máquinas, e nós próprios nos questionamos, mas vou procurar quem, não é? Qual é que é a pessoa que se calhar vou-me identificar mais, etc. E por isso... doutor, mas não leve os problemas para casa, porque houve muitos durante o dia. Certo. Não, claro, sim, mas... é importante procurarmos não levar, não é, os problemas para casa, ou seja, cultivarmos as outras dimensões que são importantes da nossa vida, a nossa família, o nosso espaço pessoal, a nossa relação com filhos, etc. E ao promovermos isso, ao cultivarmos isso, também vamos trazer maior harmonia para nós e maior capacidade depois no trabalho também. Não é? Agora falou dos filhos. Em alguma altura da terapia de casal, os filhos são convocados? Ou não? Não sei. Sim, porque nós estamos aqui a focar-nos na terapia de casal, não é? A terapia, familiar, a terapia de casal é uma terapia familiar, não é? Porque o casal é uma família. Nós especificamos para as pessoas realmente compreenderem que pode ir só enquanto casal e podem ir, digamos, enquanto família. Mas, claramente, quando tem a ver com questões de parentalidade, com questões que abrangem mais elementos familiares, isso acaba por acontecer. Até, por exemplo, algumas terapias familiares, onde estão os pais e os filhos presentes, depois transformam-se em terapia de casal, porque afinal percebemos que o grande problema acaba por estar ali no casal e debruçamos-nos sobre eles, ou um processo mais individualizado com alguns elementos ou dos filhos, etc. E normalmente qual é assim, o tempo médio em que um casal precisa de acompanhamento de um terapeuta? Tempo médio, como assim? Em termos... De meia dúzia de sessões, isso é muito, ano, não sei. Certo, isso é muito variável. É muito não é? volátil. Sim, depende dos problemas que estão ali A instalados. vida toda, dizem-me no ouvido. É curioso dizer a vida toda, porque há casais que depois de o processo já estar numa fase bastante estável, eles sentem a necessidade de manter o contacto com o terapeuta, quanto mais não seja para pontualmente poderem falar sobre uma determinada questão, poderem ver se estão a resolver bem as coisas. E isso é normal, não é encarado como um falhanço naquilo que já fizemos? Não, isso é normal e obviamente também é um motivo de satisfação, não é? Pela confiança que depositam no trabalho que nós desenvolvemos. É óbvio que nós temos o objetivo de dar asas, não é, ao casal e às famílias para sozinhos resolverem as coisas, mas claramente não vamos fechar as portas se pontualmente necessitarem de Até porque os problemas, segundo aquilo que eu percebo, são evolutivos, não é? Portanto, resolve-se. Os problemas não podem ser os mesmos toda a vida. É sinal que a comunicação não está a evoluir, não é? Exatamente. Super entendida, Débora Sá. Não, isto é uma... Mas é verdade, é aquilo que eu ouço, é aquilo que eu entendo também, não é? Sim, os problemas vão sendo diferentes. Se está sempre a bater na mesma tecla, não é? É porque há ali alguma questão que não foi verdadeiramente resolvida, claro. Não é? Mas também é verdade que nós podemos, numa determinada altura, sermos capazes de resolver um problema em particular e, passado uns anos, o mesmo tipo do problema já não conseguimos
conseguimos encarar da mesma forma, porque também nós mudamos, não é? Enquanto pessoas, não é? E o próprio casal também acaba por mudar e podemos ser mais ou menos capazes, não é? Mas é importante passar a mensagem que realmente os casais são muito capazes de conseguir resolver os problemas que estão instalados na relação. Muitas vezes o que acontece é que não estão a ver como. E daí procurarem a terapia para perceberem o que é que podem fazer e o que é que efetivamente está dentro deles. E às vezes procuram em último reduto, não é? Bem, lá vamos porque já estamos a caminhar para o fim e não necessariamente, não é? Certo, não necessariamente, idealmente devem procurar o mais cedo possível, não é? Porque também muitas vezes passa-se a mensagem de o tempo resolve as coisas. Deixa o bicho passar. Ou não vais partilhar aquilo que é a tua vida com outras pessoas, mesmo que seja um profissional. E estes preconceitos acabam por dificultar a procura, não é? Como dizíamos há pouco, noutros países é muito mais comum as pessoas dizerem eu tenho a minha terapeuta, eu vou semanalmente aqui ainda. Sim. Mais devagarinho. É mais devagarinho. Mas eu acho que as coisas já estão muito melhores a esse nível e que as pessoas acabam já por muito mais facilmente procurar. Muito bem. Dr. Tiago Sabalão, deixo o nome para quem quiser agora pesquisar o website, as redes sociais do doutor, onde ele de facto partilha muita coisa. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado também pelo convite. Obrigada.